Muito obrigada por vocês estarem aqui, pela escuta e pelo compartilhamento de informações sobre a vida. A Ayurveda, a ciência da vida, foi criada há 5.000 anos. Algumas curiosidades. A forma que eles fazem rinoplastia hoje em dia é a mesma forma descrita pelo Karaka Samhita, que é o texto sagrado da medicina ayurvédica. Então, tem estudos ali que são usados até hoje da mesma forma. Você pensa que capacidade de observação que o indiano teve naquele momento, né? Porque medicina ayurvédica tem outra questão interessante. Ela não trata doenças. A medicina ayurvédica promove saúde. E quando a gente tem uma saúde forte, a doença não chega. Namastê, Sol. Bem-vinda. Eu estou falando aqui, a gente vai falar hoje aqui sobre Kapha, um dos 3 doshas. E é importante, a medicina ayurvédica que promove a saúde, a gente compreender o que são os doshas. A gente falou de Vata e Pitta. Hoje nós vamos falar de Kapha. O que são os doshas? Essências primordiais da vida. Os elementos se unem, como se unissem moléculas, se tornam uma energia única, que ela faz a vida possível. A vida é o que atinge esse corpo e anima. Se chama Purusha. É a parte imaterial, imutável. E se a gente colocar um pouco para o lado divino, é o divino em nós. Como se de uma grande luz partissem fios de luz. Como é que chama isso? Como meus fiozinhos de luz ali atrás. Fiozinhos de luz, mas que são a luz primordial. Mas que eles tocam esse conjunto de doshas que somos nós. Nós somos um corpo animado pela energia divina. Como eu sempre falo, eu acho tão legal isso, o barco que carrega o que a gente chama de alma nessa viagem terrena, de aprendizado. A nossa parte espiritual, divina, purusha, já é perfeita. E se a gente tem algum caminho dentro do yoga, quem já está um pouco dentro disso sabe que a gente observa a mente. Eu gosto muito de perguntas. Quem observa a mente? A mente observa a mente? A mente é a própria mente. A mente é quem observa. Purusha, a consciência. Ok. Agora a gente não vai falar de Purusha. A gente já compreende que é um fio de luz e que interessante, é comum a todos nós. Todos nós temos o mesmo Purusha, não uma parte, mas nós temos o todo e a parte. Então nós somos a mesma existência, dividida em pequenos vasos. Agora, olha que interessante, se nós somos a mesma água, né, a mesma existência, imaginando que Deus agora, o divino, é água. E doshas, o corpo, um vaso. Todos nós estamos preenchidos com água. Mas quando a gente olha o vaso, ele tem cor. Então, ele tinge essa água de alguma cor. E a água, quando toma consciência do externo, através dessa cor. E nós somos uma cor que dividida em 3 tons, e cada tom desse é um dosha. Mas o que nos torna únicos e singulares é que a quantidade de pita
Kapha e Vata no nosso vaso, as cores, é absolutamente particular. Porque isso sim vem do pai e da mãe, do anterior, do ancestral, e aí forma a gente. A primeira vez que fiz o teste, descobri que eu sou 33% cada um deles. Pirei. Gente, não tem como consertar isso. Porque se eu tenho 33% de cada um, eu posso ter todos os problemas do mundo. Gente, eu não quero nem mais estudar isso. Né? Aí depois eu entendi o seguinte, que não é que eu possa me desequilibrar em todos eles, mas se eu tiver uma rotina razoavelmente pensada para os meus doshas todos, provavelmente eu vou ter todas as qualidades em mim. E isso faz toda a diferença. Porque, por exemplo, a gente hoje vai falar de Kapha. As pessoas não gostam de Kapha. Porque o corpo de Kapha é um corpo renascentista. É o meu, é o de Cris. A gente tem curvas. E na sociedade atual, mulher não pode ter nenhuma curva. Né? Marli, que é da época das curvas, como eu sou, né? Hoje em dia tem que ser aquela coisa fininha. Sol curtiu aquela época, não curtiu o Sol? Que tinha aquela coisa de ser peitinho pequenininho e bundão. Cada momento tem um momento. Cada momento a gente tem um corpo. Só que é importante a gente saber que corpo a gente tem mesmo. Qual é o seu corpo? A que a gente conversava um tempo atrás da natureza primordial. Lembra disso, Cris? Natureza primordial, natureza adquirida. Aquela safada, cheia de problema de casca, de toxina. É a nossa natureza adquirida. A primeira coisa que a gente adquire é não gostar do nosso corpo. A gente vem ao mundo, Mari, que é tão novinha, provavelmente com 13 anos eu já não gostava do meu corpo. Nem do tom de pele, porque a gente tem isso. É uma insatisfação que a gente acha natural. E que, se a gente para pensar, insatisfação é um distúrbio de Kapha. E olha como é que as coisas se conectam. Você, insatisfeito com seu corpo, com o distúrbio de Kapha, você vai praticamente ficar anoréxica. Porque se Kapha, se você precisa tonificar Kapha para o seu corpo ficar estável e a sua mente estável, a gente vai entender isso agora, o corpo fica um pouquinho mais volumoso. Gente, eu uma vez pesei, hoje eu peso uns 72, mas eu já pesei 58. Eu vou te falar que nem eu me suportava. Porque eu tirei toda a minha estabilidade. Claro, eu tornei o meu corpo Kapha num corpo Vata. Aí o que eu fiz? Desequilibrei o Vata em mim. O meu sistema nervoso ficou nervoso e eu afastei tudo de bom da minha vida. Então, assim, o quanto é sério a gente saber que corpo a gente tem. Sol tem um corpo bem equilibrado, todo proporcional e provavelmente expressa quem ela é de verdade. Um pouco pita nesse momento. Deve ser pita vata, mas nós vamos ter todos a oportunidade de fazer o teste do Maharishi. Aí a gente vai saber o quê? O seu tipo corporal. Primeiro momento. Por que é importante você saber o seu tipo corporal? Porque você vai tonificar as coisas certas. Mari, por exemplo. Mari é claramente vata, em proporções maiores do que os outros. Agora, se Mari, e aconteceu, ela vai dizer que eu já sei disso, não, mas está escrito no livro também. Uma pessoa vata que trabalha numa alguma coisa, que agite ela muito, e tem aquela exigência, aquela loucura, não tem descanso, aquela como era na hamburgueria, obviamente fica mal. E é incrível que tem uma história do Maharishi falando isso, que ele atendeu um garçom.
E esse garçom era alto, magro e muito estressado. E se sentia profundamente infeliz. Porque a infelicidade não vem da nossa mente, nem dos fatos externos. A infelicidade é um desequilíbrio. E é muito importante a gente entrar em contato com isso. A gente não tem que aceitar a infelicidade e nos tornar mais fortes para aguentar essa infelicidade em mim. Não. Você tem que ter preguiça de ser triste e infeliz. E começar a fazer o outro caminho. Mas o outro caminho demanda transformação. Então, vamos conversar do que é vata em você. E entender que nós todos somos tridosha. Pode existir alguém que tenha uma quantidade tão pequena de kapha que a quantidade de vata seja muito grande, como é Mari. Mari deve ter muita dificuldade de engordar. Pode comer tudo e de boa. Porque também a digestão dela deve ser boa, porque provavelmente ela é vata pita. E aí falta um pouquinho de kapha. Então, como falta um pouquinho em mim, a gente desestabiliza numa velocidade rápida. Qualquer coisa. Pronto. Aí vai para o mundo dos vrites, dos vórtices, dos. Aí daqui a pouco você. O que eu estou fazendo aqui? Aí volta. Mas todos nós temos todos eles. E um pouco mais de quantidade. Uma pessoa que tem muito pita, a capacidade dela se irritar é maior do que uma pessoa que é mais kapha. Mas ninguém é kapha. Ninguém é pita. E ninguém é vata. Até porque nós precisamos ter todos os doshas, porque eles são ativos em certos momentos do dia. Pita é mais ativa entre meio-dia e 2 horas. Olha o quanto é importante a gente saber disso. A sua digestão é melhor nesse momento. O que é coerente com uma refeição, né, Marli? Maior naquele momento. Aí de noite, que é o momento vata, alguma coisa quentinha que acalme vata. Uma coisinha pequenininha. Né? Porque não adianta você comer muito de noite, aí começa a desorganizar tudo, aí é impressionante. Cara, se você come muito à noite e dorme mal, a sua mente se desorganiza. Aí você diz para mim, não, as coisas não estão conectadas. As coisas são as mesmas coisas. O pensamento é simplesmente um aspecto sutil do corpo. Não existe essa conexão, existe a desconexão. A conexão é o que é. Está ali. Tanto que quando você sofre, o seu pescocinho dói, dá dor de cabeça. E o pescocinho dói, Cris, às vezes, porque a gente está carregando o mundo nas costas. E o pior de tudo, achando que deve. Não, lá no teu inconsciente ele está achando que deve. Investiga. Lá dentro, assim, pô, eu vou relaxar. E se eu relaxar vai dar merda. Isso é a frase da vida ocidental no ano século XXI. Se eu relaxar, vai dar algum problema. Mas é o contrário. Se você relaxar, você vê o mundo mais amplo. Cris sabe disso. Cris sabe dessa frase. Acho que foi a primeira ficha de Laerte que caiu. Quando a gente percebe que a gente pode fazer o mundo ficar diferente. Isso é muito legal. E agora eu vou contar para vocês que Kapha, além de ser as nossas corvelíneas no corpo, ela traz coisas muito legais para gente. Eu vou até ler esse pedaço porque tem coisas interessantes que eu posso perder. É uma influência estabilizadora, isso eu falei para vocês. Kapha em nós estabiliza, é a terra. Interessante, Vata, ele está no seu sistema nervoso só. Kapha está em todos os tecidos, principalmente no tecido adiposo. Então, se você desequilibra Kapha, tecido adiposo, você vê como é que é coerente. É a energia que mantém a vida coesa.
as células juntinhas. Quanto é importante isso na gente. As características físicas de Kapha, da energia. Frio, pesado, sólido e estável. Então, você imagina, a gente tem o calor de Pitta, a gente precisa ter o frio de Kapha. Para que o corpo funcione, senão a gente ferve, literalmente. É o princípio estrutural do corpo. Cria constância. Gente, o quanto é importante constância. Nós vivemos num mundo, eu estava conversando com o Cris agora há pouco, que joga a gente para lá, para cá, né, Marlisol? Joga para lá, para cá, e a gente não sabe muito bem. Quantas vezes a gente abre o vídeo para conversar e a gente não está muito bem? E é naquele momento que você faz assim, cara, por que eu não estou muito bem? Porque a gente vai deixando acumular as coisas, os pensamentos. Isso vai deteriorando a estabilidade. Olha que interessante. Tornando a estabilidade acúmulo, letargia e preguiça. Preguiça não é alguma coisa tua, na tua vida. Ah, eu sou preguiçosa. Não, a gente não é preguiçoso, a gente gosta de ficar quietinho, igual gatinho, é uma coisa, tudo bem, aceito. Mas preguiça de fazer aquilo que você ama, eu fico brava com vocês. Hoje eu não estava legal. Hoje estava meio aborrecida. O que eu fui fazer? Cambalhota. Hoje eu diversifiquei. Eu não fui só para a cozinha dançar. Eu resolvi fazer cambalhota. O que é isso? A terapia da bem-aventurança de Maharishi. Mas que terapia da bem-aventurança! Que coisa incrível! É complexo, professora? Não, é fácil. Olha só que legal. Tem a ver com dançar na cozinha. Quando a gente está aborrecida com alguma coisa, quando a gente está desequilibrado, chateado, cansado, o que a gente faz? Alguma coisa que te faça feliz. Gostei de você hoje, Cris, estar aqui comigo. Espero estar te fazendo feliz. Você entende? A pessoa decide, mesmo cansada, vindo do trabalho, te admiro muito por isso. Está aqui, sentou para me escutar. Porque ela sabe que, de alguma forma, alguma coisa vai tocar ela vai se sentir melhor. Eu sei também, Sol não gosta das coisas muito tarde, mas ela está aqui. Marli quer a transformação, Cacilda, Mariana, porque a gente sente que a insatisfação é alguma coisa que a gente não quer para a nossa vida. A gente não quer viver mais nesse, eu adoro isso, reme-reme. Reme-reme. É isso aí mesmo. E vai levando. Não, a gente tem que arrumar a mesa da aquarela e da pintura, sentar e pintar, porque é bom. Fala, Cris, sempre deixa a gente melhor. Obrigada. Você quer falar alguma coisa? Pode falar também. Não? Não? Obrigada. E a ideia é essa sempre. Porque, assim, eu estava pensando hoje, assim, por que eu sou essa pessoa que quero tanto estar feliz? Né? Por que eu não aceito ficar de choro? Porque quando eu tinha 17, 18 anos, eu estava falando isso com o Mário hoje, eu saí de casa. Então, eu não tinha muito assim, quero ficar nesse ombrinho aqui chorando, a vida é muito difícil. Eu não tenho. Aí eu tentava achar daqui, não tinha. Eu falei, tá bom, tá ok. E vamos seguir, vamos fortalecer. E eu comecei a entender que quando a gente vê a vida para trás, como alguma coisa assim, putz, né, eu não vivi aquilo que eu queria ter vivido. E para mim foi bem difícil, né? Eu não fiz o terceiro ano do segundo grau, aí fui fazer só, né, sistema de crédito, aí a vida foi, até que eu cheguei aqui. Aí eu aprendi um negócio um tempinho atrás que eu achei bem legal. Eu sou o ápice de tudo que eu vivi. Eu falei, que bacana isso, gente. Que bacana! Se eu sou o ápice de tudo que eu vivi, só me resta agora fazer o meu melhor. Porque daqui a um tempo, eu ainda vou estar num lugar mais legal. E eu também percebo o seguinte, ayurvedicamente. Quando a gente chora, cada célula do seu corpo chora. Você sabia que a lágrima de alegria tem uma composição química e a lágrima de tristeza outra? A composição química da lágrima tem sofrimento, tem adrenalina, tem muita coisa ali.
E é isso que você está produzindo dentro de você quando você fica triste. Então, o que a gente está aprendendo aqui não é controlar as emoções. Tocou o coração de Mari, e é assim, porque não tem, e é bom não ter, e é bom não ter, porque quando tem a gente amolece. Eu estava falando agora há pouco com a Marina isso, que quando a gente fica triste e a gente tem aonde botar o ombrinho, a gente acha que a tristeza é alguma coisa que dá para cultivar. E aí você vai ficando fraquinho, molinho. Palavras da grande mãe, Sara Devi. Yoga é fogo. Nós, vasos de barro, frágeis, moles. Vem para o fogo, vaso. Se fortalece. Cria consistência. E aí você se transforma. Porque você em você agora é capaz de conter o mundo. Eu me arrepio quando eu penso isso. O quanto... você entende? É sempre assim, né? Quando a gente chega a alguma idade, diz assim, nossa, eu podia ter tomado aquele rumo naquele momento. E você não ia ser você. Você ser alguma outra coisa. E será que você ia gostar de você? Porque como eu comecei a conversar hoje, todos nós temos a luz divina em nós. Todos. Mas o que você faz com isso? Eu falo sempre isso com o Sol. Sol tem acho que 10 anos estudando yoga, né? 10 anos buscando autoconhecimento. Marli busca autoconhecimento a vida dela toda. Isso faz a gente chegar na idade que eu, Marli e Sol estamos, Cacilda. Cacilda sempre quis estudar yoga. Você vê que tá todo mundo aqui. A história é parecida. Cris estuda comigo há 2 anos. Então, assim, a gente quer mudar. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, a pessoa chegar aos 75 anos que seja, né? Uma idade de rainha, de sábia, numa tribo indígena, ela é respeitada. A mulher que é uma sacerdotisa, porque ela passou pela vida e sabe os saberes e os sabores. Não é, sabe? Não é. A gente, eu e Cris, a gente está começando. Mari é um bebê super desenvolvido, igual a Maria, né? Não é normal. Né? Maria também não é normal. Então, assim, nós estamos aqui querendo pegar essa massa, que é os doshas, né? E transformar em algum vaso tão bonito que essa luz divina possa passar luz para o mundo. Mas agora vamos conhecer aquela pessoa que aos 70 anos nunca fez um trabalho de autoconhecimento. Nunca. Ela não sabe nem quem ela é. Porque o problema é que o lugar mais iluminado é o mais escuro. Quando você está embaixo da luz, você não vê nada. Então, se a sua vida foi confortável, iluminada, perfeita, e você nunca passou por nada, você vai chegar por São Pedro vestida de branco e vai dizer para ele assim: nem sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Ele vai perguntar a você, como foi a sua vida, o que você fez pelos outros, por você, pela sua família. Eu não fiz nada, mas eu não fiz mal para ninguém. Né? Então, é assim, eu acho, dando outro exemplo disso, pessoal, eu tenho uma irmã. Eu saí de casa com 17, 18. Ela não. Ela teve uma vida bem mais confortável que a minha. Eu acho que eu sou mais feliz. Não estou comparando, a ideia não é essa. Mas é assim, eu busco não estar infeliz. Eu luto bravamente todo dia para que aquele dia seja especial e produtivo. Mari, que está trabalhando comigo, sabe isso. Eu sou assim. Porque cada minuto da tua vida que passa, perdeu. Mas é muito difícil você fazer todo esse movimento, né? Hoje eu voltei para o tecido. Meu corpo não está levinho como estava um ano atrás. Ele está desequilibrado de cafa. Porque a gente está mais em casa, mais parado.
Então, Kapha, quando desequilibra, deixa a gente mole. Olha só, Kapha em desequilíbrio. Que coisa interessante. A gente fica teimoso, insensível, letárgico, preguiçoso. A gente se sente estagnado e deprimido. Aí você diz assim, eu sou assim, eu tô assim. Eu não consigo sair daqui. Eu tô assim mesmo. Aí a gente precisa tratar o seu Kapha em desequilíbrio. E como é que a gente trata Kapha em desequilíbrio? Trazendo novidades. Novidades, Marli. Novidades. Isso é muito legal. Anima. Às vezes uma coisa boba, né? Às vezes mudar uma coisa na alimentação. Uma coisa, uma novidade. Senão a vida se repete. E como é que a vida se repete se você está mudando? É um contrassenso. Aí você cria um troço que chama continuidade. Aí acabou com tudo. Porque aí você diz aquela coisa, afinal de contas, eu sou mesmo assim. E pronto. Aí você justifica e você dá o quê? Aquilo que você segura na mão, queridas alunas. Você dá asmita, razão. Lembra da conversa da razão, Cris? O quanto é importante a gente estudou o que é a gente querer ter razão. A mente pula de razão em razão. Não é não, gente? Larga a razão. A razão é o que faz você ser sempre a mesma coisa. Porque você tem razão sobre aquela pessoa, você tem razão sobre você. Como é que você vai saber? Você está eterna. Gente, outra tradução para doshas, climas. Quando Vata está em desequilíbrio, ele é comparado a um tufão. Quando Pitta está em desequilíbrio, ele se compara àquele clima quente que faz mal para a gente, sabe? E Kapha, uma inundação. Quando a gente está com Kapha em desequilíbrio, a gente incha. Isso é muito importante. E aí você pensa assim, eu incho, eu estou acumulando toxina. Aí eu desequilíbrio, Pitta, que não suporta a toxina. Se você reparar, quando a gente come alguma coisa cheia de coisa industrializada, esses negócios, a gente fica irritado, enfesado, aborrecido, porque faz mal. Não está alimentando. Eu tive aula com um professor de Tantra, fiz um curso com ele, a Cris acho que sabe desse cara, eu falei com ela. Ele diz assim, quando você come alguma coisa boa, te faz bem. Você se sente bem. E não é aqui que você se sente bem nem no coração. Porque quando você está alimentando, você está desequilibrando o Kapha. Olha só, Kapha busca consolo emocional na comida. E não é porque você é Kapha que você faz isso. Quando o Kapha em você está desequilibrado, você faz isso. Porque quando o Kapha está equilibrado em você, você é leve. Olha só que coisa linda. O andar é leve, a memória é boa. Você gosta de manter a paz. Não se abala facilmente. E esse dosha nos dá a sensação de segurança. Que importante isso, gente. Que importante. Ele está ligado a Muladhara. A gente conversa isso muito na aula, o nosso chakra base. Você se sente conectada com o planeta. Você se sente segura, você se sente bem. Não importa a tempestade que venha, você está lá. Você se conhece. Você sabe quem é você. Você tem o quê? Estrutura. Isso é muito legal. Então, hoje, a gente está concluindo os 3 doshas. E agora eu vou abrir para perguntas. E Mari vai perguntar primeiro. Fala, meu amor. Teve uma fase na minha vida que meu Kapha estava muito desequilibrado, eu estava me alimentando mal e eu estava muito insegura com as coisas, né? Aí eu lembro que toda vez que eu ia descer uma escada, eu não conseguia descer direito, eu ficava
tipo assim, como se eu fosse cair. Eu ficava tremendo. E podia ser qualquer escada. E eu sei que isso era um desequilíbrio de Kapha. Meu Muladhara estava sendo muito afetado. Tanto é que eu estava com alguns problemas ali nessa parte, sabe? Então, tudo é uma coisa só mesmo. Fala. Alô? Alô, voltei. Ah, perdemos o finalzinho, mas eu acredito que Mariana quis dizer que estava tudo conectado, é isso? Incrível, incrível esse depoimento, incrível. Se vê no corpo, né? É tão óbvio a gente achar vata em desequilíbrio afeta o nosso sistema nervoso. Vata em desequilíbrio causa doenças mentais, se excessivamente desequilibrado, né? Então, assim, é tão importante a gente observar os sinais e sintomas do corpo. Quando a gente observa, por exemplo, a digestão ruim, alguma coisa está errada. Ou é o que você está comendo, ou é o seu fogo digestivo. Alguma coisa está... Estou dormindo mal. Alguma coisa está em desequilíbrio. E se você deixa isso, você aceita isso como aquela pessoa que dorme mal e, ok, eu sou assim mesmo, afinal de contas, você vai ter uma doença. Porque a doença não chega de repente. O adoecer não chega de repente. Ele vem avisando, ele vem avisando, ele vem avisando, né? Uma digestão ruim, um mal-estar, se sentir infeliz. Gente, a gente está se sentindo infeliz, a gente não cria resistência para a infelicidade. A gente manda a infelicidade catar coquinho no mato. A gente tem uma conversa séria com a infelicidade e troca. Aí eu leio. Se a pessoa está triste, não diz para ela que ela tem que sair dessa. A gente tá num mundo hoje em dia que cultua a doença. Você vê que as pessoas falam assim, eu sou diabético. É um título, né? Eu sou hipertenso. Aí acho que eu já contei essa história 1000 vezes que eu era hipertensa. Você sabia que eu era hipertensa? Nenhum médico acredita nisso. Eu era hipertensa, tipo assim, 16/9 às vezes. Eu cheguei a ter 20. Eu trabalhava num lugar muito estressante, apesar de eu trabalhar com pedras quentes, de frente para o aterro, um vidro, né? Tudo de vidro, era lindo, maravilhoso. Mas a minha chefe era uma pessoa muito difícil. E aí eu lembro que eu aprendi, meu pai me disse, meu pai conhecia ela, falou assim, Ana, certas pessoas a gente conhece como exemplo. Certas pessoas a gente conhece e a gente pensa assim, eu não quero ser assim. E é assim. A gente conhece certas qualidades boas nas pessoas que a gente quer ter para gente, e tem pessoas que são tão terríveis que você diz assim, eu não quero nunca ser igual a essa pessoa. Cris conhece alguns assim. E aí é um exemplo do que você não quer para a tua vida. Eu não queria aquilo, tanto que eu acabei alugando meu próprio consultório e tendo a minha vida separada dela. Ela era minha sócia, a gente não trabalhou mais junta, porque ela não aceitava que eu compensasse as aulas para as pessoas. Eu falei assim, gente, eu cuido de gente. Então, assim, insensível. E era uma pessoa cheia de problemas de saúde. Então, assim, quando a pessoa tem um traço de personalidade, a personalidade dela é destrutiva, ruim, ela tem um problema de saúde. Ela não é assim. O ser humano não é assim, gente. Nada me convence disso. Só que a vida diária é muito difícil. E as pessoas não mudam nada que possa melhorar. Às vezes só precisa beber um pouquinho d'água, né? Às vezes precisa pintar, precisa, sei lá, precisa fazer cambalhota, comer menos arroz, que é o meu caso agora, menos tapioca. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? E a gente não faz, porque a gente quer repetir a vida como ela é. Eu ia contar a história e esqueci. Minha pressão alta. Eu estava com 16/9 de pressão, e aí fui tomar remédio. Enalapril, 10 miligramas de manhã e 10 miligramas de noite. Aí eu tomava aquilo e não melhorava nada, né? Remédio melhora quando a doença já é uma questão que aí tu não precisa viver mais. Não tem como sobreviver sem o remédio.
Porque naquele momento não fazia a menor diferença, eu precisava mudar a minha vida, não tomar remédio. Porque eu ia continuar tomando remédio para continuar aquele status quo? Para continuar aguentando aquilo? Aí bem, aí eu tomava remédio, comia azeitona e passava mal, porque tem muito sal, eu não sabia bem. Teve um dia que o dia que eu fiquei com 20 de pressão, foi comer 8 azeitonas daquela grega, desse tamanho assim. E não parei para pensar que tinha muito sal saudável. E é saudável, eu só comi 10, 8, né? Aí passei mal. Aí foi exatamente nessa época que eu resolvi estudar yoga para ser professora. Isso em 2009. Aí, bem, aí eu falei assim, gente, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que trazer alguma coisa boa para ela. E aí eu comecei a estudar yoga com o professor Hermógenes, o professor Ivaldo, estudei um pouco com eles, aí resolvi ir para São Paulo. Em São Paulo, conheci o professor Danilo Fornazieri, que hoje em dia é um dos maiores pesquisadores internacionais de yoga terapêutica no mundo. O cara é o cara. É aquele cara que eu sempre falo para vocês. Ele é tradutor dos grandes palestrantes internacionais de yoga. O cara é o cara. Ele tem pós-doutorado em pranayama. Bem, foi meu professor. Um dia, conversando do lado de fora, ele estava fazendo mestrado em curar pessoas com pressão alta. Eu vou explicar para vocês o que é pressão alta. Nas periferias do dedo, né, existem a transição entre o sangue arterial e venoso. E ali, quando a gente está muito estressado, aquilo fica comprimido. Então, toda a pressão do corpo modifica. Então, provavelmente, a pressão externa está sendo muito grande em você. E ele me explicou isso tudo. Eu falei, putz, a pressão externa está sendo do cacete em mim. Tem que fazer diferente. Aí ele falou para mim, olha, bebe bastante água, não come sal e vai medindo a pressão. Eu trabalhava numa clínica, né, de fisioterapia nesse momento. Pede para as meninas medirem sua pressão 3 vezes ao dia e você vai tirar o remédio. Fazendo o quê? Yoga. Foi naquele momento que eu acho que realmente aquele momento a mudança foi a primeira e a mais forte. Eu falei, putz, se eu posso parar de tomar remédio, vou fazer yoga de manhã e de noite, manhã e de noite, manhã e de noite. Acordava, fazia, chegava em casa, fazia. 20 minutinhos, 25 minutinhos. Foi aí que foi criadas as pequenas mini sequências, as primeiras. Eu não tomo mais remédio. Há 8 anos. Nunca mais a minha pressão passou de 11/7, 12/8. Mas eu mudei a minha vida completamente. E eu meço de vez em quando ainda, tiro, né? Meço, averigo a minha pressão de vez em quando. Por quê? Porque a vida continua sendo um pouco estressante. Hoje em dia é bastante estressante pelo mundo que a gente vive. Mas quanto mais estressado eu fico, mais yoga eu faço. Não é, Mari? É assim que tem que fazer, não é, Cris? Cris sabe, né? Gente, é assim que a vida muda. Nós somos apenas barro. Fala, Cris, meu amor. Falando, aproveitando a deixa que você falou que nós somos apenas barro, já que a gente está falando de Kapha. Então, assim, tem alguns sintomas, você falou mais ou menos alguns sintomas para a gente se ligar de que o Kapha está em desequilíbrio, né? Mas, assim, a alimentação ou alguma coisa que a gente possa fazer uma vez que a gente identifique esses sintomas? Sim, e você vai achar que é lógico com toda a questão nutricional que a gente utiliza hoje em dia. O sabor que tonifica a cafa, que desequilibra a cafa, né, em excesso, porque pensa o seguinte, isso é importante a gente saber, tudo aqui é quantidade. Se você não come doce, doce é batata, arroz, não é açúcar refinado, tudo que tem um sabor doce. Frutas, né? Algumas, banana. Se você come muito, você desequilibra a cafa. Se você não come, você desequilibra a cafa. Então, não é essa radicalidade, eu até conversei isso com o Marli outro dia, não é radicalidade de tirar, fora o glúten, que não é comida, é toxina, ele em si é toxina, torna o resto toxina, né? O arroz, a batata, as coisas da natureza. Elas tonificam cafa numa quantidade razoável. Agora, se você quer tonificar pita para que ele equilibre cafa, pimenta, condimentos,
gengibre, tudo tonifica a pita. Mas também não é você entupir a cara de pimenta, nem tomar chá de gengibre todo dia, igual eu faço, que é o máximo. Não faça. Menos. Né? Aquele negócio assim, está escrito até no meu livro do Hermógenes, no final, assim. Todas as coisas para existirem precisam ter uma medida. Eu escrevi para mim, no último dia da minha formação de yoga, com o professor de Tantra. Porque é preciso a gente ter essa bom senso. Eu que sou tridosha, o negócio complica muito, porque eu como um pouquinho de doce, um pouquinho de pimenta. E outra coisa interessante, vata, ele se agita se você come muito coisa adstringente. O que vem a ser adstringente? O limão. O vinagre é adstringente, não é azedo. Então, tem uma variação de sabores muito interessante. Eu acho que eu preciso fazer uma aula só sobre sabores. Beleza. Semana que vem... então. Semana que vem eu vou fazer assim, quase uma aula de culinária. Aí a gente pode fazer receitinhas. Eu vou passar para vocês a receita de lassi, que é a bebida que o indiano mais gosta, que é iogurte, fruta, canela, uns negócios bem legais. E algumas outras coisinhas. Eu vou passar receitas que equilibrem os 3 doshas. Fala, Cris. Você falou lassi. 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 E tem uma bebida que eles chamam, que eles falam que é indiana, eu já bebi. Chai. E aí, mais ou menos, é chai, é diferente, né? Chai é diferente. Chai é o que eles tomam lá como se fosse nosso café com leite. Qualquer lugar na rua, isso eu nunca fui, mas professores que me contam, você tem chai. E eu posso ensinar o chai também. Então, eu vou ensinar o chai e o lassi para vocês. É muito legal. Chai é uma delícia, adoro. É uma delícia. A gente tem que... E é fácil hoje em dia, porque a gente precisava de cardamomo, que era difícil. E cardamomo equilibra os 3 doshas. Gente, já vi que a próxima aula vai ser muito legal. Eu vou trazer as ervas, os temperos e as receitas indianas para gente. Acho que vai ser bem legal. Gente, vai ser uma aula de comidinhas. Vai ser uma aula de... comidinhas e bebê. Não é, gente? Porque, assim, o que acontece? Eu acho que o que adoece a gente, às vezes, é falta de criatividade. Isso é porque a gente vai levando, vai empurrando. Cara, é impressionante. É assim, como eu tenho, sei lá, eu fiz a conta hoje, 19 anos de terapia, né? Que eu cuido de mulher. Você imagina quanta mulher que passou na minha mão. É muita mulher. E eu vou te falar que as mulheres que têm esse ímpeto que nós temos de transformação têm uma vida maravilhosa. Porque é todo dia, a gente não larga desse osso. A gente quer melhorar, a gente quer ter mais vitalidade, mais longevidade, mais bem-estar. A gente quer viver muito. Eu estou dando aula para uma senhora que ela tem 75 anos. E ela acabou de fazer uma cirurgia grande. E ela está fazendo tecido. E comigo. É magrinha. Elétrica. Costura. Está indo para o Rio amanhã para o batizado da neta. Dirigindo. Ela fez a cirurgia 28 dias atrás, não chegou a 30. Hoje a gente está fazendo a conta, não chegou a 30 dias. E ela, cara, é uma menina. É uma menina. Quando ela saiu do carro, a outra aluna que estava aqui buscando kombucha, chegou e falou assim, nossa, é uma menina. Cara, foi tão natural tão natural dela, que ela tem a cabecinha toda branca, não sei o que, sai do carro. E assim, cheia de energia, de vitalidade. Gente, todos os livros de Ayurveda colocam isso. O nosso corpo está aqui para viver 120 anos sem adoecer. E por que a gente adoece? Primeiro, porque a gente acredita. Isso é o mais legal, a gente acredita que a gente vai ficar doente. A gente acredita, na faculdade de fisioterapia, eu gostava muito de geriatria. Muito. E ele explicava uma coisa bem legal, assim, existe, eu não lembro mais as palavras, mas é assim, existe o envelhecer do senhorzinho frágil, adoecendo, e tem o envelhecer que não acontece nada. A pessoa não é obrigada a sentir dor, não é obrigada a sentir mal-estar, né? Eu, igual algumas pessoas, eu tenho uma coluna frágil, né?
Porque eu andei, a Mariana descobriu isso hoje, eu ando a cavalo desde os 5 anos de idade. E eu não andava a cavalo, não. Aos 13 anos, eu domava cavalo. Sabe assim, aquele cavalo que o peão da fazenda não montava, eu botava um pano em cima dele e montava. Cara, eu caí tanto do cavalo. Quando eu cheguei na fisioterapeuta, ela me perguntou assim, você fazia algum esporte? Eu falei assim, olha, vamos lá. Hipismo, montanhismo, patinação, ciclismo. Eu remava, corria, e algumas coisas a mais. Mas você imagina quantas vezes eu caí do cavalo de patins, quantas vezes eu quase me afoguei fazendo rafting, rolei ali a pedra da Urca. Então, quer dizer, se eu estou aqui, estou bem, é porque a estrutura é boa, é bem cafa. Então, assim, eu sei como, né, algumas pessoas têm alguma limitação no pé, na mão, no pescoço, mas isso também não tem nada a ver. Como diz a minha fisioterapeuta, confesso que vivi, ela fala para eu falar. Então, a gente viveu, então gastou um pouco alguma coisa, olha só, gastou alguma coisa aí. Alguma coisa gastou. Mas a minha fisioterapeuta dizia, eu acredito nisso piamente, ela dizia assim, Ana, é como você encara a sua questão. Se você encarar como uma limitação, você não vai fazer mais o tecido. Porque você nunca devia ter feito. Porque as coisas que você faz não condizem com a sua coluna. Sabe, segurar o pé lá atrás, fazer o arco. O meu fisioterapeuta dizia que é impossível fazer o arco com a coluna que eu tenho. Só que eu faço, fico no pubis. Bonitinha lá, pá. Faço arco no tecido, a Cris já viu. Então, assim, a gente acredita. O corpo que a gente tem é o corpo que a gente acredita. É o corpo que a gente ama. É o barco que carrega a alma. Então, assim, cuida do seu corpo. Conselho ayurvédico de hoje. Automassagem. Se possível, com óleo virgem de gergelim. Chama Abhyasa. Automassagem. É um carinho. O óleo no corpo, ele equilibra a vata, ele te contém, te acalma. E você vai estar se relacionando com você, passando 10 minutos que seja com você. A gente mal escova o dente, gente. Eu já contei 1000 vezes para vocês, eu vou contar de novo. A primeira coisa que eu aprendi em yoga, como escovar o dente. Alguém já ouviu essa história? Todo mundo, né? Não? Não, Marli? Ah, vou contar rapidinho. Professor Ivaldo Gomes, falecido agora há pouco tempo, há 6 meses, mas um grande mestre. Ele leu do espanhol, traduzindo para a gente, estava escrito no sânscrito para o espanhol, ele traduziu para o português, como escovar os dentes. Eu fiquei puta da vida aquele dia. Falei, pô, vim para uma aula com esse professor, queria uma grande sabedoria, escovar o dente. Aí o tempo foi passando, né? Isso tem 2008. Eu entendi. Alguém aqui escova o dente prestando atenção a escovar o dente? Escovar o dente, prestando atenção no que está fazendo, é o melhor exercício de presença que existe. No mínimo, você vai economizar com o dentista depois. Gente, vamos fazer uma fotinha? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nada? Tá bom. Vou dar receitas e sabores dos 3 doces na próxima aula. Agora, eu quero uma mãozinha da Casa Simbólica, que vocês sabem que quarta-feira é meu dia de festa. Espera aí. Eita, que a câmera. Eu sou vintage, né, Cris? Somos. Cacilda, cadê você? Estou tentando voltar, não sei por que eu sumi. Bota a mãozinha bonitinha para mim aí, que eu quero você. Voltei. E todo mundo, amo vocês. Muito bom. Obrigada, gente. Vou contar mais uma novidade para quem é kombucheiro. Esse final de semana vai ter abacaxi de novo, com mais gengibre. Cara! Você é total, você é total. Gostou? Você é kombucheiro, é quem toma kombucha todo dia.
Gente, vou contar só uma piada para vocês rapidinho. Gente, o kombucha vendeu todo. Vendeu tanto que não tem para eu tomar. Veja, primeira vez que aconteceu isso. Agora aumentei a produção, não se preocupem, vamos continuar cuidando da saúde, da alimentação e vamos escovar o dente prestando atenção. Fiquem bem, até amanhã, pranayamas.